Salve, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no laboratório, ou melhor, não é o laboratório Professor Dark, bem-vindos a mais um vídeo aqui do professor. Hoje a gente vai estar falando sobre depressão natalina. Você já ouviu falar sobre isso? Você sofre de depressão natalina? Se você não sofre, agora você vai descobrir, porque eu vou falar pra você tudo sobre isso. Só peço se eu gostei, não esqueça de se inscrever no canal, e se você tá agora assistindo o vídeo na véspera de Natal, Feliz Natal pra você. Se você vai passar jogando, se você vai passar sozinho, vai passar assistindo alguma coisa, Feliz Natal. Espero que você passe um momento feliz, seja sozinho ou com a sua família, independente. Fique bem e, bom, caso você esteja no Natal ou depois, paciência. Agora vamos lá. Uma coisa importante para falar sobre a depressão natalina. Eu não sei se ela está descrita no DSM, eu imagino que esteja. E para quem não sabe o que DSM é basicamente, né, a bíblia da psiquiatria. Então lá eles colocam todos os síndromes, todas as doenças possíveis. Inclusive, ficar balançando a perna inquietamente é considerado uma síndrome, alguma coisa assim, se eu não me engano. Então, isso, até mesmo isso é colocado no DSM. Então eu imagino que a depressão natalina também. Eu já expliquei aqui o que é depressão para vocês. Pessoas que não têm depressão, pode ficar com depressão? Pode, com certeza absoluta. Mas a questão é a depressão. É uma forma que muda a forma que você interpreta o mundo, é uma coisa que muda a forma que você interpreta o mundo, a forma que você consegue sentir as coisas. Então, uma pessoa que tem depressão, ela não consegue sentir felicidade da mesma maneira que uma pessoa, entre aspas, normal vai sentir felicidade. Eu, por exemplo, tenho depressão. E eu sempre explico para as pessoas que, assim, é como se você estivesse comendo a sua comida favorita, mas você não sentisse gosto. Isso é a depressão. É você não conseguir entender a felicidade, ou você não conseguir sentir a felicidade. Acontece algo bom na sua vida e você não consegue sentir felicidade. Às vezes você sente alívio por não ter acontecido uma coisa ruim, mas é muito difícil a gente interpretar o que é uma coisa boa. E é muito difícil a gente conseguir lidar com a depressão em si, porque a gente acaba ficando desanimado, não quer sair da cama, coisa do tipo, e é importante a gente se movimentar. Só que é aquilo, depressão muitas vezes é discutido se é algo fisiológico, ou seja, algo que está alterado no seu cérebro e ele não consegue processar direito as sensações de dopamina e coisas do tipo e felicidade, ou se é algo que é aprendido. A pessoa não conseguiu aprender o que é felicidade perante uma família desestruturada, uma vida desestruturada que esmagou tanto essa pessoa ao ponto de que talvez as noções de felicidade dela sejam tão distorcidas que ela simplesmente não consegue conceber o que é estar bem de verdade. Logo, ela acaba ficando deprimida também por causa disso. Mas você quer dizer, tipo, ficar triste quer dizer que você é depressivo? Não, mas a gente tende a interpretar pessoas tristes como pessoas depressivas porque é um comportamento que a pessoa que tem depressão geralmente apresenta para as outras pessoas. Mas a depressão em si não deve ser resumida a simplesmente você ficar triste. Tanto que eu acho muito errado as pessoas falarem, você tá deprimido hoje? Mas a pessoa não tá deprimida. Depressão é uma coisa muito mais séria, muito mais profunda, precisa de muito mais terapia e tratamento e pode causar danos irreversíveis à vida de uma pessoa. Mas aí eu falo pra você, o que seria então a depressão de final de ano? Quer dizer que a pessoa fica com depressão somente no final do ano? Sim, meu amigo, isso é muito interessante. Porque dependendo dos gatilhos que a pessoa tem durante a sua vida e durante o tipo, final do ano especificamente, esses gatilhos podem fazer com que a pessoa ela tenha respostas fisiológicas parecidas com de uma pessoa que tem depressão e comportamentos parecidos também. Só que aí depois isso passa. Então, sempre que chega no final do ano, a pessoa ela tende a desenvolver um tipo de comportamento que geralmente é esse comportamento triste, de infelicidade, de não conseguir interpretar coisas positivas e tal. E é sempre no final do ano, é sempre cíclico. A pessoa tem uma vida normal o ano inteiro, mas aí bate o final de ano, bate aquela tristeza, bate aquela solidão, bate aquela angústia. E os gatilhos por trás disso são muitos, mas eu gosto de citar dois especificamente. Um é os gatilhos familiares, obviamente. Muitas pessoas elas não têm famílias estruturadas. Na verdade, se você tem uma família estruturada, parabéns, você é uma pessoa única, porque são muito poucas as famílias que são estruturadas. A gente vê na televisão a grande família, outras coisas mais, e vê as pessoas se amando, e a gente se pergunta por que que não é assim comigo? Porque a televisão, ela tá te vendendo uma imagem falsa da vida. Sempre foi. Então a maior parte das famílias é apanhar, drogas, tristeza, alguém falando alguém, alguma coisa, não sei quem não é aceito por qualquer motivo. A maior parte das famílias funciona dessa maneira, a maior parte. Algumas pessoas elas são narcisistas o suficiente para não se importar com isso e viver suas vidas tranquilamente. Outras pessoas elas têm o seu ego tão esmagado por causa desses abusos que elas sofrem na infância que elas acabam desenvolvendo uma crise absurda de baixa autoestima onde elas sempre são esmagadas, onde elas sempre são inferiores, e quando bate o final do ano, o final do ano é um gatilho para isso, porque a gente ouve e tentam vender isso o tempo todo, de que o Natal é o tempo de passar com a família.
Vamos lá, vamos ser sinceros. O que é o Natal? Natal, a gente vai falar, ó, o nascimento de Jesus Cristo, não sei o quê. Natal é a época da galera beber pinga na rua e ficar caído ali na praça. 90% do Natal é isso. 90% dos lugares que eu vivi, o Natal era isso. Eu já vivi, ó, no Rio Grande do Sul, já vivi em Brasília, já vivi no Rio de Janeiro, já vivi em São Paulo. Em todos os lugares do Natal era exatamente a mesma coisa. As pessoas bebiam até cair e simplesmente passava e foda-se. Era sempre assim, sempre a mesma coisa. Então, Natal talvez não seja esse negócio de passar em família, mas simplesmente uma época que a gente simplesmente faz um bacanal, que nem todas as épocas, né? E você pode até odiar esse argumento, ou odiar isso, mas essa é a realidade, pelo menos que eu vivi, com as famílias que eu vivi, com as pessoas que eu conheci. Era sempre assim, e até hoje eu vejo as pessoas falando sobre chapar o coco e coisa do tipo, que caso você não seja da região sudeste, chapar o coco é uma gíria para beber o suficiente para cair, basicamente. Então, esse é o Natal real que a gente vive, o Natal que passa na televisão, é o Natal de uma família sentada ali meia-noite comendo e todo mundo se abraçando e se amando e coisa do tipo. Isso cria uma dissociação muito grande dentro de algumas pessoas, principalmente essas pessoas que tiveram famílias extremamente abusivas no passado. E aí quando chega no final do ano, a pessoa, ela tem tudo isso levado de volta, sabe? Se a pessoa não foi amada durante a sua infância, se a pessoa não recebeu amor de verdade, se ela não entendeu o que é o amor de verdade, e ela interpretou o amor como sendo essas ideias ideais da televisão, e dos livros e coisas do tipo, quando chega no final do ano, vai voltar tudo isso pra ela, porque isso vai ser uma constante na vida dela. Se você sofreu com a sua família, isso vai ser uma constante pelo resto da sua vida, até você entender o que isso significa pra você e como isso mudou seu comportamento. Mas isso fica mais forte no final do ano, porque é no final do ano que ficam espremendo isso na sua cara o tempo todo. Você vai na televisão, tá passando alguma coisa de família. Você vai no YouTube, as desgraças dos youtubers estão fazendo especial de Natal falando de família. A gente que é youtuber, que deveria estar falando sobre outras coisas, que poderia quebrar esse paradigma, a gente acaba fazendo a mesma coisa. Então você vê vídeo, por exemplo, do próprio League of Legends fazendo lá. Ah, olha só, as melhores famílias de Natal. Pô, toma no cu família de Natal, caralho. Então isso acontece mesmo com a gente, que somos a contra-mídia, digamos assim. A gente acaba replicando isso. Então, televisão, filme, aparece ali na rua. Pô, entra no streaming e tá lá, olha só, os melhores filmes de Natal. O amor natalino. Toma no cu o amor natalino, cara. Isso não existe, não. Bom, de qualquer maneira. Então, voltando aqui para a questão do Natal. Então, algumas pessoas acabam tendo tudo isso aflorado nessa época. E, cara, isso faz parte de você. Eu já expliquei aqui como lidar com a depressão. Se você tem a depressão natalina, isso significa que você passa por um mês que a gente vive a vida toda. Eu não tô dizendo que isso é bom, não, tá? Mas você entende mais ou menos o que a gente sente e como a gente resolve isso abraçando isso. A gente tem que ressignificar as coisas. Isso é importante pra gente aprender. Por exemplo, você foi ensinado a ser desse jeito que você é hoje. Se você é bugado, por qualquer motivo que seja, ou bugada, você é bugado porque você teve uma infância ruim, porque você teve uma família ruim. Ah, você pode falar, não, mas a minha família me amou, não sei o quê. Às vezes a sua família não te aceitou do jeito que você queria, e isso é inconsciente, não importa. Às vezes a sua família te cobrou algumas coisas que você não tinha como tancar, e às vezes você ainda não ressignificou isso. Às vezes você teve uma escola ruim e essas pessoas te torturavam mentalmente, e isso foi pra sua vida, então nem é questão de família. Pode ser que tenha muitas coisas que tenham influenciado isso. E se você tem bugs, hoje você pode até falar, ah, não, mas eu tive uma infância perfeita. Às vezes a infância não foi perfeita, porque você tem esses bugs e eles foram desenvolvidos justamente nessas coisas que você joga para debaixo do tapete. E você sente isso no final do ano porque isso volta à tona, entendeu? Por isso que é importante fazer terapia, pra gente saber a verdade sobre nós mesmos, porque às vezes a gente acaba jogando as coisas dentro de uma caixa de metal, fechando e colocando lá debaixo da cama e esquece completamente. A gente fantasia que as coisas eram muito melhores do que elas realmente eram e a gente não nota como essas coisas influenciaram o nosso comportamento de ansiedade, de angústia, de medo, de depressão e outras coisas mais. Isso influencia. Eu já expliquei pra vocês, né, que tipo, você não nasce fudido, você não nasce quebrado. Você pode nascer com uma rachadura. Se essa rachadura vai se abrir, virar um rasgo gigante ou não, vai depender de como a sua vida vai ser feita. E a parte boa disso é que se você tá com 20 ou 30 anos agora e você tá aberto, você foi aberto de alguma forma. Então significa que você pode ser fechado também, né? Então a gente pode resolver essas feridas, a gente pode resolver todos esses problemas. Vai demorar 30 anos? Provavelmente não. Menos. Talvez bem menos, inclusive. Mas dá pra acontecer. Dá pra você pegar e fazer o caminho inverso do caminho que você chegou na doença mental. E agora, quem sabe, se reestabelecer
E o importante é entender isso. Ninguém é perfeito, ninguém tem uma família perfeita. Agora, o segundo ponto, que é menos relacionado à sua família e é mais relacionado ao FOMO. Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre o FOMO, Fear of Missing Out. Bom, vamos lá. Às vezes, as pessoas, elas sentem medo, uma angústia, quando elas sentem que elas estão perdendo alguma coisa que não está acontecendo na vida delas. E isso pode ser porque você está longe de casa, porque você casou e está vivendo com uma pessoa diferente, porque você é saudosista, porque alguém da sua família morreu, que pode ter acontecido por causa da pandemia, inclusive meus pêsames para você. Realmente lamento muito. E também pode acontecer de você sentir que você poderia estar tendo aquela vida maravilhosa que está acontecendo no filme. E aí, quando chega o Natal, e aí tá todo mundo na sua casa de boas, e você tá vendo, você tem uma família de boas também, você até não é uma pessoa doente, você é uma pessoa de boas também. Só que aí você tá vendo ali as pessoas vivendo alguma coisa, uma aventura natalina, e você pensa, caraca, por que que essa vida não tá acontecendo pra mim? Aí você sente o FOMO, aí o FOMO é aquilo, estou perdendo algo, essa sensação de angústia, de ansiedade, acaba trazendo também essa tristeza natalina. Então, o Natal fode com a nossa cabeça, basicamente. Ah, mas Natal é a época que Jesus nasceu, não sei o quê. Beleza, tem um significado religioso muito importante. Se você é religioso, não estou ressignificando o significado da religião para você. Você pode ser judeu, você pode ser islâmico, você pode ser católico, você pode ser protestante, independente do que você siga. Mas o ponto principal é, para a imensa maioria da sociedade, principalmente corporativa e comercial, o Natal se transformou no quê? Se transformou no mercado, onde a gente vende o velhinho com a roupa de Natal e dá presente e a galera gasta dinheiro. E é isso que virou Natal. Se você não ganha presente, você já sente um pouco dessa angústia, entendeu? Esse ano mesmo. Eu só ganhei um presente de Natal, que inclusive foi um presente que a minha mãe me deu. Muito obrigado aí, dona Edna. Me deu o Pokémon Sword, que inclusive eu terminei agora recentemente. Adorei, muito bom. Mas é uma coisa que, tipo, algumas pessoas pensam, por que eu não ganhei presente suficiente? Será que eu não sou importante para aquelas outras pessoas? E aí começa a vir, pensamento, e aí te joga para baixo. E aí passa o Natal, aí acaba essas cobranças emocionais e aí você se sente bem de novo. Porque tem cobrança emocional o tempo todo na nossa vida, sabe? Se você é jovem, você está numa situação ruim porque você está vivendo isso agora e você está vivendo essas cobranças e é difícil conseguir ter um paradigma ou entender o quanto isso está te manipulando ou quanto isso está te afetando, porque quando você está no meio da turbulência, você não consegue ter aquela visão de fora para entender o que está acontecendo. Você só vai entender isso mais para frente. Mas, em geral, agora que você já passou por isso, caso você seja mais velho, dá pra você olhar e entender o todo. Por que que você tá sentindo esse sentimento, sabe? Encarar ele de frente, lutar contra ele e quem sabe, né, ressignificar. Porque como eu disse, aconteceu algo pra você chegar até aqui. Agora chegou a hora de ressignificar isso, de dar um significado diferente pro Natal, de dar uma imagem diferente, fazer coisas diferentes e não sentir angústia por não estar tendo coisas legais, por não estar vivendo uma coisa diferente e quem sabe, né, ter simplesmente um final de ano normal, tranquilo e não depressivo, que nem sempre acontece. Um grande beijo, um grande abraço. Espero que você tenha um ótimo Natal e a gente se vê depois.